Se eu tivesse de escolher a perspectiva em que o português está no seu melhor, é a perspectiva artística. E a perspectiva artística é de vários pontos. Eu às vezes acho que eu ouço pessoas a conversar em que aquela conversa é quase uma obra de arte na maneira das expressões que as pessoas usam, na forma como estão a dialogar, como estão a ouvir o outro, por um lado. Depois, na própria escrita, o português como forma de literatura, aí também acho que é o português no seu melhor. Na música, eu acho que também não nos podemos esquecer que a música é um lugar onde as línguas explodem. Sim. Na música, na poesia. A poesia está ligada à música e à literatura. Portanto, estás a enumerar muitas vezes, muito disto, são os sítios em que consciencializamos-nos sobre a língua. Sim. Porque é muito o sítio em que, quando se faz uma música, quando se escreve uma letra, está-se a focar qual é que é a palavra certa, exatamente. Como é que eu quero manipular por bem a língua, como é que eu quero brincar. Exatamente, manipular no sentido de trabalhá-la. Eu, por exemplo, muitas vezes eu tenho um projeto com o Sam the Kid em que falamos muitas vezes da língua portuguesa e que é o Assim Alçado. E há casos em que normalmente ele não faz isto quando nós estamos a gravar, é curioso, mas quando estamos a falar com estudantes, por exemplo, sem estar a ser gravado, ele muitas vezes vai ao pormenor de explicar como é que pega numa palavra e está ali a ouvir as consoantes para conseguir imitar um determinado som, para que aquela consoante imite um determinado som da bateria, para que consiga, ou como é que aquela palavra pode fazer uma rima interna com outra palavra, e ele diz que às vezes passa semanas a trabalhar nisto. E depois, quando o resultado final é uma letra que é cantada muitas vezes de forma que parece natural, parece que aquilo sempre foi assim e que ele está a dizer aquilo naquele momento e que quando aquilo foi trabalhadíssimo por trás. Bem-vindos ao podcast No Seu Melhor, um podcast onde queremos sempre olhar para temas diferentes nas suas melhores versões. Hoje temos connosco Marco Neves, investigador, professor, escritor, fenómeno de internet, sobre o tema línguas e especificamente português no seu melhor. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Gosto muito de falar sobre estes temas e sobre outros também, na verdade. A língua permite-nos isso, falar de qualquer coisa. Exato, e era uma coisa que também estava a pensar no caminho, que há alguns temas que, sendo mais opaco, é muito claro o quanto é que não se sabe sobre o tema. Mas o tema que estamos a falar hoje é um dos temas mais transversais que há. Para falarmos de qualquer outro tema quase, precisamos deste também. É uma coisa tão basilar. Eu ainda há pouco tempo estava a conversar, já não sei, confesso já não me com quem, mas a pessoa estava a me perguntar uma dúvida de português muito relacionada com náutica. E é assim, eu posso falar da língua, mas depois cada área do conhecimento tem a sua própria língua e aí os especialistas da área que são especialistas na língua daquela área. Mas estavas a dizer que há áreas onde nós sabemos o que não sabemos com mais facilidade. Na língua é um pouco ao contrário. Exato. Porque como nós todos usamos a língua portuguesa ou outras, seja o que for, temos a tendência para achar que sabemos mais do que sabemos. E sabemos, atenção, isto é difícil de explicar. Sabemos e não sabemos. Exatamente, ao mesmo tempo, precisamente. Nós temos muito mais informação sobre a língua na cabeça de qualquer pessoa, até do que os próprios linguistas têm conscientemente. Exato. Os linguistas não conseguem descrever tudo o que existe na língua, porque é complexíssimo e está na nossa cabeça. E há coisas que também não sabemos. Não sabemos, ou seja, há sempre coisas novas a serem descobertas, mas que estão na cabeça das pessoas. Exato. Por outro lado, as pessoas habitualmente têm a sensação que sabem mais, conseguem descrever melhor a forma como utilizam do que na verdade conseguem. E isso é engraçado porque para mim especificamente, inglês sendo a minha primeira língua, eu sempre tive muita noção das minhas falhas em português. E nisso foi sempre... A minha tendência era um bocado o oposto, era perceber o quanto é que eu ainda tinha de aprender. Pois. Mas, antes de entrarmos também em tantos detalhes de contexto, quem é que és? Como é que chegaste a aprofundar tanto este tema, esta questão?
O nome já foi dito, não vou repetir. Eu nasci em Peniche, posso dizer que não nasci porque é curioso, porque cada um de nós vem de um sítio particular e Sim. normalmente a própria língua é diferente em cada sítio. Eu não tenho propriamente um sotaque muito associado a Peniche, o Peniche tem um sotaque particular, mas por vários motivos, porque os meus pais vieram de sítios diferentes e porque, enfim, na época, também já estávamos numa época de maior uniformização, tem este sotaque que se calhar é associado de forma mais alargada a cidades, a Lisboa, a Coimbra, embora depois cada uma delas também tenha características próprias. Eu sempre gostei muito eu acho que sempre gostei muito de saber mais, mas é daquelas coisas que todos nós se calhar dizemos, não é muito, como é que eu ia dizer, não é muito informativo dizer isto, mas eu comecei por querer ser cientista quando era muito pequeno, dizia que Cientista específico? Sim, aqueles cientistas de combate e com Então, um tubos cientista sensai, geral. sim, cientista, era muito novo. Depois a minha grande paixão era a história, até ao secundário, sempre quis estudar história, mas depois ao mesmo tempo começou a crescer um interesse muito forte pelas línguas por vários motivos, por alguns livros que li, por viagens que fiz, lembro-me de estar com os meus pais e de ir por Espanha. E Espanha foi, no fundo, o país que me levou a gostar de línguas por ser um país muito complicado nesse aspecto. Eu ia viajando com os meus pais e ia percebendo que não era aquilo que me tinham contado. Isso é daqueles efeitos de, espera lá, mais qualquer coisa interessante por trás de... Na escola nós aprendíamos, ainda hoje se aprende assim, embora acho que as escolas nesse aspecto já transmitem um pouco mais a variedade. Diziam, Portugal é em português, Espanha é espanhol, França é francês, Itália é italiano, de repente chega a Espanha e tem pessoas a falar outras línguas, até com dicionários e gramáticas e livros, tradutores entre línguas de Espanha, e eu disse, isto não é bem aquilo que me tinham contado, e isso foi um dos motivos que me levou a gostar das línguas em particular. E depois comecei a ouvir. Às vezes digo, cada um de nós tem a sua forma de entrar no mundo. Sim. Que pode levar a que nós nos limitemos a gostar só daquilo, que acho é uma limitação, ou pode ser uma forma de nos empurrar a descobrir mais sobre os sítios onde nós vamos. Se nós formos a um sítio e não soubermos nada, enfim. Sim. E é quase um aprofundamento para abrir mais portas. Exatamente. Eu lembro-me de estar a viajar com os meus pais e com um casal de amigos deles, a Alice e o Tó. Os meus pais é a Tó e a Clara, já agora que disse o nome dos amigos, também digo o nome dos meus pais, e estávamos a viajar e a Alice é professora de Geologia e ela estava sempre a falar sobre as rochas. Sim. E eu achava aquilo fascinante porque, no fundo, era uma forma de abrir a conversa. Não é? Portanto, estamos ali num sítio e ela conversa sobre... E eu, no fundo, sem querer, a língua começou a ser essa chave para entrar noutros aspectos Pronto, e depois acabei por no 12º descobrir que queria mesmo ir para línguas mas a história ficou sempre lá por trás. Porque a história sim, mas mesmo no que é que tu pões online, vê-se muito o lado de história sempre lá, porque muitas das coisas que tu contas, aliás, o teu último livro... Sim, sobre histórias. É as raízes da língua. Sim, porque cada palavra tem uma história que nós nem sempre conhecemos. Mas é uma história sempre de pessoas, porque eu estou sempre a sublinhar que nós temos a ideia que palavras são assim uma entidade abstrata que nós apanhamos do ar. Eu acho são que pessoas, não é? Pessoas que nos dão as palavras. Este lado de quando mais standardizamos português, eu acho que quase que sentimos a língua como uma coisa mais estática. Estática e abstrata e sagrada, às vezes que é uma coisa que eu não gosto nada de dizer. E isso acontece em muitos casos em que a língua se torna algo sagrado. Exato. Tem de ser protegido, porque se não a protegermos, aquela parte-se... E depois as únicas novas coisas que podem existir num caso desses são os neologismos. Sim. Então as coisas que tu precisas para conseguir lidar com coisas novas que acontecem. Mas quem tem a ideia de que a língua é muito sagrada, que não se pode mexer, até os neologismos metem impressão. Há pessoas que não gostam mesmo de nada do que seja novo, mas têm uma imagem muito idealizada de uma língua do passado. As pessoas, falávamos todos muito bem, mas isso é completamente falso. Não, claro. Aliás, esta ideia do padrão da língua é muito recente, é uma coisa muito dos últimos 200 anos. Que faz sentido, foi quando padronizámos também países. Exatamente. Então foi uma maneira de criar uma estrutura... E que, atenção, é útil. Às vezes digo isto, as pessoas pensam, mas és contra o padrão? Não. É preciso para ensinar, é preciso para escrever. Também, exatamente, na escrita é preciso ter um padrão, porque senão também não sabemos como é que devemos descrever as coisas. Agora, na oralidade, as coisas sempre foram muito mais variadas e mais interessantes. É assim, o reconhecer esta diferença, primeiro, oratória e oralidade também já são diferentes entre si, e em cima disso a escrita acaba por ser mais formal, mais controlada e mais limitada, também é isso. Ou seja, claro que nós temos os escritores que conseguem pegar nessas limitações e fazer outra coisa, mas as regras, e isto vai um pouco contra aquilo que as pessoas que já pensam, as regras da escrita são mais limitadas do que as regras da oralidade, que são mais complexas, ou seja, não são mais simples. Nós a falar usamos... Por vezes, nós temos uma língua diferente quando conversamos com um amigo
ou com outro amigo, com os pais, com os filhos, No profissional. profissional. Aqui eu estou a falar de uma maneira diferente. No jogo de futebol. Exatamente. E nós fazemos isto sem notar, Sim. mas há lá regras por trás. Ou seja, nós não fazemos isto ao calhas. As palavras que nós usamos com os nossos amigos são... Se tivéssemos um linguista atrás de nós todo dia, felizmente não, mas se tivéssemos, ele ia conseguir perceber que há regras nisto, ou seja, Sim. que nós usamos certas palavras com os nossos amigos e essas palavras são relativamente previsíveis, ou seja... Sim, de um lado acaba por ser também... São as palavras mais usadas acabam por ser as palavras que mais controlam o contexto da conversa, etc. Sim, Acaba por ser um dicionário interno entre amigos que Claro. há muita parecença com muitos dicionários, mas acaba por ser Um único. bocadinho diferente, é um bocadinho diferente. Há um termo que eu acho que inventei, não sei se alguém já tinha, mas foi um termo brincalhão, não é técnico, não é da linguística, que é amigoleto. Nós temos o dialeto, temos o socioleto e depois temos cada grupo de amigos tem o seu, que na verdade, tecnicamente é um socioleto, ou seja, Sim. é um grupo de pessoas que têm uma... Todos temos isto. Nós sabemos que há uma palavra que naquele grupo de amigos tem ali uma conotação, um significado, às vezes até as pessoas riem-se porque se lembram de qualquer coisa. Eu lembro que o meu grupo de amigos tínhamos uma brincadeira que tinha que ver com a expressão por acaso, e nós dizíamos por acaso e ríamos-nos. Eu confesso que já não me lembro porquê. Já não sei porquê. Já não sei qual é que era a piada, mas ríamos só com aquilo. Isto é só um exemplo, há muitos outros. Claro, porque cada grupo tem as próprias palavras que causam isso, sim. E até termos muito particulares. Portanto, na minha família nós sabemos que há as pessoas podem pensar que isto é algo um pouco estranho que eu estou a dizer, mas basta todas as famílias têm também este exemplo. Na minha casa há umas batatas que o meu filho Simão gosta muito, e todos nós gostamos, mas ele em particular gosta muito, e quando estamos no supermercado na lista aparece batatas do Simão, batatas do Simão é um termo técnico que a nossa família tem para aquelas Exato. batatas, e isto é batatas do Simão para outra família qualquer não tem qualquer significado, ninguém faz ideia do que aquilo quer dizer. Obviamente. E por isso isto é deste tipo de pequenas diferenças que também se faz a língua, e isto, felizmente, não nos leva a cair em línguas, como é que eu dizer, em incompreensão, porque nós naturalmente mudamos quando é preciso. Sim, pessoas que passam muito tempo em Lisboa e no Porto, pode ser que usem sotaques palavras diferentes. diferentes para café, Sim. pastilha elástica, então adapta-se, estranha-se e depois entranha-se. Até os próprios filhos de brasileiros que estão cá já vi várias vezes a chegarem ao pé dos pais e falar com sotaque brasileiro e com palavras brasileiras, e ao pé dos colegas que estão a falar com sotaque português e às vezes misturam um pouco, o que também é interessante, mas nem sempre misturam, depende da situação, depende do tempo que já estão a falar. Depende do conforto que têm à volta das pessoas específicas com quem estão a falar. Sim. E no teu caso tens o inglês e o português e mais, E o alemão. misturas também as línguas Quando era de vez em puto, quando? eu misturava muito o alemão e o português, porque eu estava no colégio alemão em Portugal, então os meus amigos não sabiam falar inglês até começarem a aprender no sexto O ano. alemão era... Então eram essas duas línguas. Nós estamos habituados a ouvir pessoas a misturar o inglês e o português, e o espanhol e o português, agora o alemão e o português é mais raro. Mas eram palavras tipo esqueceres de uma palavra, usares a palavra de outra língua. Então, Isso é interessante. jogieren era uma coisa normal de haver. Então, jogar com como é que se diz no fim da palavra alemã? Então, Com a terminação, pois, Sim. já estou a perceber, isso é muito... a declinação alemã. Só para, toda a gente percebia, era pôr no meio para se perceber, esqueces a palavra, vais buscar onde te lembras. Há pessoas que assim de fora ficam muito horrorizadas por essa mistura, mas elas também fazem essa mistura. Podem fazer não com línguas diferentes, mas com registros diferentes, e isso é algo que faz parte da humanidade. Assim, trazer palavras de um foro mais profissional para casa, Sim. porque estavas o dia todo no trabalho, começas a falar com os filhos, com as palavras que usavas com as E pessoas. depois os filhos ficam a olhar para ti, o que é que estás a dizer? Essa coisa? Sim, Isso mas faz parte. sim, acontece. Sim, eu acho que línguas para mim sempre foi uma coisa muito fascinante, especialmente crescendo com o inglês, que é uma língua mais Plástica? muda mais, é mais plástica, assim. O inglês tem... eu hesito muito a dizer que ou seja, o português também pode ser plástico se nós tivermos coragem para isso. Exato, mas é essa a diferença. O inglês tem algumas características próprias, como todas as línguas têm. Uma delas é o facto de ser uma língua que tem uma camada, ou seja, uma língua germânica, uma língua que vem tem a mesma origem que o alemão, mas foi, como é que eu dizer, foi
foi destruída, entre aspas, foi pisada pelos vikings primeiro, depois pelos normandos franceses e acabou por ficar com muitas palavras diferentes que não são... Portanto, é uma língua germânica muito particular. E eu germânica latina. Sim, uma língua germânica ali com muito de latim e isso também se calhar ajuda a que depois também o Reino Unido não passou pelo mesmo tipo de tensões centralistas que a França, por exemplo, passou, então tem um bocadinho mais de liberdade às vezes para mas, a coisa de desde que toda a gente fala inglês está tudo bem, podem falar com os sotaques. Podem falar o sotaque escocês, o sotaque do norte da Inglaterra. E eles mantêm os sotaques muito bem. As línguas já não manteram tão bem ao ponto de ter de haver agora uma nova energia de o galês ter e o escocês no caso o gaélico escocês, porque a Escócia tem também o Scots, que é uma língua da família do inglês que é bastante forte. Só que, no entanto, como é muito próxima do inglês, acaba por ser haver um deslizar, não é? Mas o gaélico está quase a perder-se na Escócia. No País de Gales não, está bastante protegido. Especialmente nos últimos anos tem conhecido, porque isto também, eu lembro-me de visitar o País de Gales, especialmente Cardiff, e começar a ver coisas tipo, escritas Cardiff em inglês, e Cardiff, um ao lado do outro, ou Swansea e Abertawe, coisas, as duas... Mas sabes que às vezes acontece, quando as línguas estão a começar a ser protegidas institucionalmente, por vezes isso acontece numa fase em que elas no uso até estão a diminuir. Acontece em Espanha muito, ou seja, as outras línguas espanholas que não são o castelhano estão muito protegidas agora, mas a sua utilização até está a diminuir, tirando o basco, curiosamente. E eu acho que até do que eu me lembro, o futebol foi uma das razões porque é que o galês começou outra vez a ter energia. Porque tem uma seção, não é? Exato, e daí eles também começaram a focar no Cymru como a língua... Há 20 anos nunca tinha visto a palavra. Hoje em dia até é normal de ver Plaid Cymru, também há partidos, né? Mas o lado de Cymru ser uma coisa normal. Mas sim, em Portugal não temos bem isso. Nós temos, na verdade, Portugal é um país muito monolingue. Muito monolingue. O que é que isto quer dizer? Que nós temos uma percentagem muito elevada da população que fala a mesma língua, materna. Claro. Porque a Espanha também toda a gente sabe falar de castelhano, todas as pessoas aprendem, mas depois como tem outras línguas maternas em muitas das regiões. Portugal isso não acontece. A partir do Brasil também, curiosamente, também é assim, é um país em que há uma percentagem muito grande que tem a mesma língua materna, mas temos mais línguas, não é? Sim. O Brasil, então, tem mais de 200 línguas, as línguas indígenas, que ainda hoje são faladas, por uma percentagem muito pequena. Da população, mas em Portugal temos o mirandês, que é famoso, não é? O mirandês que também é falado ali por um conjunto de milhares de pessoas, que é um conjunto que está a diminuir, mas que está protegido agora institucionalmente. E temos também a língua gestual portuguesa, que está na Constituição, que é uma língua... Eu não me canso de dizer isto porque as pessoas têm tendência para achar, por exemplo, vou a uma escola e falo disto e os alunos, mas isso é batota. Isso não é bem uma língua. É bem uma língua, tem gramática, tem vocabulário, é diferente do português na gramática, os verbos vêm no fim, um pouco como o alemão em certas situações. Não é? Portanto, é uma língua muito diferente do português e é uma língua desenvolvida pela comunidade, também não é uma língua artificial, há pessoas que também têm tendência para achar que a língua gestual é artificial. Portanto, temos essas 3 línguas protegidas e temos mais. Por exemplo, a segunda língua mais falada em Portugal como língua materna por portugueses é, na verdade, o crioulo cabo-verdiano, que é muito falado por pessoas que também falam português, todas elas, mas também tem o crioulo cabo-verdiano. Portanto, Portugal é um país muito monolingue, mas mesmo um país tão monolingue como Portugal não é inteiramente... Já me perguntaram, há algum país na Europa que seja, de facto, o sonho daquelas pessoas que achavam que cada país tinha uma língua e pronto? Ou seja, nós tínhamos aquela ideia na cabeça que é Portugal, português, Espanha, espanhol. Isso é falso. Então, há um que eu encontrei. Andorra, não, mesmo esses. Olha, o Vaticano tem o latim e o italiano como línguas oficiais, embora de forma diferente. O latim enquanto língua oficial da Santa Sé, o italiano... Sim. Andorra tem catalão, francês, espanhol, o castelhano também é falado, o português é muito falado em Andorra. Né? O Luxemburgo, que é minúsculo, é uma loucura. É uma loucura, nem vale a pena. O único país que eu acho que se aproxima é a Islândia. Pois, faz sentido, sim. Embora eles também sabem todos muito inglês, não é? Sim. Mas é o único país em que todos falam só uma língua e essa língua não é falada em mais lado nenhum. Pois, porque eu também estava a pensar mesmo os nórdicos, tipo, na Suécia, as línguas nórdicas têm overlap entre si, mas também tens um dos poucos sítios na Europa mais visto como ocidental que
ainda temos pessoas indígenas, são na os Finlândia, Suomi não? na Finlândia, já que a Finlândia também está ali num limiar. Sim, e depois também há misturas, ou seja, a Islândia tem essa característica de ser, um caso, uma língua que não é falada fora da Islândia, embora tenha muita proximidade com as outras línguas nórdicas. O sueco também é falado na Finlândia, a Finlândia tem Suomi, a Finlândia tem o Suomi, é o nome de finlandês em finlandês, tem também os Sami, Sami, era isso que eu estava a falar, sim. Tem os suecos também, porque também há suecos a falar, ou seja, também há finlandeses que falam sueco. Sim. E se formos por aí lá para fora temos essa... Sim. E depois, então, se formos para os outros continentes, a África é um continente cheio de línguas, cheio de... O exemplo que ficou mais famoso foi durante o Mundial 2010, que a África do Sul tem, eu acho que eram 11 línguas. Acho que são 11 línguas oficiais, eu acho que só me lembro de serem 11 porque era os mesmos que os jogadores de futebol numa equipa. A equipa era uma seleção de línguas. Há pessoas que ficam incomodadas com isto e pensam, é melhor que cada país falasse só uma língua, não é? E aí foi esse o sonho de muitas pessoas e foi isso que levou a que muitos países tivessem uma língua oficial, que tem a sua função, mas há pessoas que levam até ao extremo de achar que todo o mundo devia falar uma só língua. Não sei o que é que tu achas. Agora faço-te a pergunta. Eu, como pessoa que cresceu com 3 línguas, não. Sempre gostei das misturas, porque também eu acho que as línguas servem funções diferentes e... A cadeira está... A meu ver, eu tenho mais a tendência de querer que línguas sejam ainda mais contextuais. Porque acaba por ser termos de conseguir falar aqui melhor com as pessoas do que termos de falar com pessoas do outro lado do país. Mas mesmo assim, termos ambos. Eu acho que é o que essa às vezes, flexibilidade. Sendo advogado do diabo, o que as pessoas dizem por vezes é mas se falássemos todos a mesma língua, mesmo com pequenas diferenças, havia mais comunicação no mundo todo. O que acontece é... nós desde sempre tivemos ferramentas para comunicar uns com os outros. Nós temos os tradutores, temos a proximidade entre línguas, temos as línguas francas, as línguas que nós aprendemos, a aprendizagem de outras línguas. Mas eu faço um exercício que é, vamos imaginar que nós conseguíamos amanhã obrigar todas as pessoas a falar uma língua. Pode ser o inglês, porque é o que está mais presente na nossa cabeça. Todos amanhã nós conseguíamos pôr todo mundo a falar inglês como língua materna, havia o seu esforço certamente e íamos conseguir fazer isso. Pronto. Não me parece que o mundo ficasse mais pacífico, porque, aliás, em todas as guerras que nós conhecemos do mundo, as pessoas entendem-se, entendem-se linguisticamente. Estão a ter, neste momento, conversas para tentarem acabar guerras. Exatamente, sim. Não é uma questão linguística. As pessoas não entram em guerra porque não perceberam o outro. Não é isso que aconteceu. De vez em quando entraram porque perceberam o que é que o outro disse, exatamente. Ou seja, a questão linguística, enquanto símbolo, às vezes é um dos fatores da guerra. Ou seja, eu quero que se proteja. Isso pode acontecer, mas enquanto a barreira linguística raramente é um fator. Ou seja, não é, eu vou entrar em guerra com os meus vizinhos porque não percebo nada do que eles dizem. Isso não acontece. Não é isso que acontece. Agora, vamos imaginar que, apesar de tudo isto que estamos a dizer, alguém dizia, vamos todos fazer o esforço, todos vamos falar inglês, a partir de certo momento aprendemos, as nossas crianças vão todas falar inglês, eu vou só falar inglês com elas e vão todos aprender inglês. Pronto. Fazíamos isto. Sim. Acontecia. O que acontecia? Passado umas gerações, primeiro, eu acho que o mundo empobrecia culturalmente, porque dentro da língua criam-se obras, criam-se tradições literárias, filosóficas, que estão ligadas aos conceitos de cada língua e por isso eu acho sinceramente que íamos ter um mundo mais pobre. Mesmo as obras literárias, quer dizer, os Lusíadas só foram, para usar aquele que todos nós associamos ao português, só foram escritos em português e não podiam ser escritos noutra língua, por causa da estrutura ritmática, por causa da rítmica, por causa mas depois foram traduzidos para outras línguas. Ou seja, as obras são criadas numa língua e depois podem ser traduzidos para as outras. Portanto, nós podemos alimentar o resto do mundo, cada uma das línguas pode alimentar o resto do mundo. Portanto, íamos mesmo ficar mais pobres. E eu também sinto que perde-se também história, porque o contexto, uma das grandes dificuldades que se tem, por exemplo, eu sempre gostei muito de mitologia grega. Quando eu olho para a mitologia grega, deste ponto de vista, o meu contexto, quando eu leio ou descubro, é completamente do deles. Sim. Para mim é quase como se fosse, ou pelo menos a maneira que é muitas vezes vendida hoje em dia, era isto que eles acreditavam. Eu acho que mais e mais tempo eu sinto que mitologia foi o que é que se contava. Sim. Era a maneira de passar É difícil saber se eles acreditavam mesmo ou não. Exato. Podem acreditar como se fosse tipo... Sim, quando se vai à guerra, vai-se para o templo do Ares.
mas não quer dizer que Acreditasse que existia aquele... Ou Exato. se calhar, numa altura da vida acreditavam, noutra já não acreditavam, como Não sabe. acontece com cada pessoa, com E cada também, um de nós. mais que nada, é uma ótima maneira de passar informação às pessoas. Sim. Sim, é tipo, as histórias à volta de Zeus são histórias de o que fazer e o que não fazer. Exatamente, sim, são histórias. E é esse, digamos, esse mundo de histórias diferentes que cada língua vai criando, que se falássemos todos uma língua, se calhar acabámos por ter, com o tempo acabámos por ter só uma história. Mas voltando a esse mundo imaginado em que só tínhamos uma língua, a verdade é que por questões biológicas e de a forma como nós existimos, até por causa daquela questão que estávamos a dizer há pouco, cada grupo de amigos vai falar de maneira diferente. Com o passar das gerações, como nós nunca íamos ter uma comunidade, na realidade, eu ia sempre falar mais com as pessoas da minha zona do que com pessoas de outro país, ou de outro, nesse mundo ideal, se calhar, ideal não, imaginado seria só um Estado, mas nunca iria falar tanto com os australianos, digamos assim, como falo com pessoas que estão aqui. Isso ia levar com o tempo à criação de dialetos. Pronto. E depois os dialetos, com o tempo, iam ficar línguas. Na escola, se calhar, continuava-se a ensinar a mesma língua, como se faz hoje em dia em escolas na Alemanha, Portugal, França, mas na Espanha. prática íamos estar todos a falar uma língua diferente, passado algumas gerações. Ou seja, íamos ficar numa situação que é parecida com a que temos agora. Que é, podemos aprender línguas francas, uma língua que nos permite comunicar, mas íamos todos ter línguas diferentes. Portanto, mais vale assumir esta característica da humanidade, este ponto de partida, e mudar as coisas no sentido em que as pessoas devem... Isso sim, acho que estamos ainda a fazer um caminho que não está ainda feito. Já está começado, mas falta ainda, que é termos muito mais, como é que eu vou dizer, aceitarmos muito melhor as diferenças linguísticas. Essa parte é difícil. Dentro de cada país, nós temos tendência para achar que se a pessoa fala de maneira diferente de nós, fala mal. Sim. Dentro do nosso país. Entre línguas diferentes. Portanto, aí há Tu sabes se isto era o caso antes de haverem países, a nação? É assim, sempre houve prestígios diferentes da maneira de falar, não é? Pronto, ou seja, um romano da elite romana falava latim de uma certa forma, e claro que tinha um prestígio diferente, mas nunca... Houve muitas sociedades, ainda hoje há, onde não havia pressão social para que todos falassem da mesma forma. Ou seja, essa pressão para... Tens de falar para uniformizar é relativamente recente e tem que ver com vários fatores que, a partir de alguns deles até são muito bons, como, por exemplo, a escola, é ótimo haver escolas, a comunicação social, mas depois leva-se isto ao extremo de achar que todos temos de falar como se escolheu falar na comunicação social. E nem todos os países são assim. Mas nisso, assim, como estávamos a falar antes... O Reino Unido não é tanto assim, também é um bocadinho, já foi. A BBC inglesa era muito forte, já se perdeu um pouco isso. A Noruega é outro país onde as pessoas falam como bem entendem. Não sei se conheces a Noruega, eu não sei norueguês, mas a Noruega tem uma situação linguística muito particular porque tem 2 padrões escritos. Ou seja, eles aprendem todos, ou seja, na escola os noruegueses aprendem norueguês 2 vezes. Uma com um padrão aproximado do dinamarquês e outro com um padrão aproximado dos dialetos noruegueses, que é minoritário, para dizer a verdade. Portanto, o padrão dinamarquês é mais forte. Mas isso para a escrita. Para a escrita aprendem todos 2 padrões. É como se nós chegássemos à escola em Portugal e tivéssemos de aprender português com umas regras e depois ao lado com outro professor português com outras regras. Português não é mesmo, não é irlandês, é português. Sim, pois o irlandês é uma outra língua. Imagina, um português em que o correto é água e outro português em que o correto é auga. E teriam de aprender as 2 coisas. Mas isto é a parte da escrita e eu acho que é um problema, porque mais valia ter só um padrão. Os 2 padrões não ajudam muito. Mas, na oralidade, os noruegueses, cada um fala como quer. Água, sim, cada toda um a gente fala, percebe. toda a gente percebe. Aliás, toda a gente percebe porque fazem o esforço de ouvirem-se uns aos outros. Como na televisão aparecem os vários sotaques, os vários dialetos, as pessoas não têm dificuldade em perceber os outros. É como se cá em Portugal fosse tão comum ter um apresentador de televisão a falar com o sotaque de rabo de peixe, por exemplo. Pode rabo de peixe é muito particular, mas é só para dar um exemplo assim muito extremo de diferenças, não é? Como uma pessoa transmontano, outro algarvio, que falava como na sua própria terra. O que acontecia se isto acontecesse? Se isto começasse a acontecer agora, demorava a entenhar. Não, e as pessoas riam-se, achavam estranho e por aí fora. Mas com o tempo as pessoas iam se habituar. Exato. E depois já não teríamos tanta dificuldade de comunicação entre sotaques diferentes. Eu acho que quando eu era... No Reino Unido agora é um pouco assim. Penso que na BBC ouve-se muito sotaque diferente. Não é? Sim, eu acho que... Sim, também tenho essa sensação. Mas, por exemplo, eu lembro-me quando era mais jovem, o facto que eu via de vez em quando, porque passava na televisão, as séries brasileiras, fez com que há
há muitas palavras que eu não faria a mínima noção do que é que são se não tivesse essa E os normalidade. brasileiros não tiveram essa sorte, vamos ser malandros a dizer isto, no sentido em que não ouviam tantas coisas portuguesas quando eram mais novos. Depois há quem argumente também, eu acredito que as próprias características fonéticas das variedades podem ajudar ou não. A nossa forma de falar é um pouco mais complexa por causa nós deixamos cair muitas vogais e por isso pode demorar um pouco mais tempo. Mas lá está, se os brasileiros, imaginemos um mundo em que os brasileiros tinham visto desenhos animados em português de Portugal durante a infância, eles percebiam-nos perfeitamente, não havia problema. E eu acho que estamos a chegar a um ponto, nesse aspecto, eu acho que estamos numa altura curiosa da nossa língua, que é os brasileiros ouvem-nos mais agora do que ouviam antes. Não tanto como nós ouvimos os brasileiros, porque temos cá muitos brasileiros, porque os brasileiros são muitos. 10 milhões de pessoas. Sim, exatamente, eles são muitos. Na internet estão muito presentes, portanto, nós ouvimos mais. Mas mesmo assim, eu não me lembro de outra época na minha memória, não é? Em que os brasileiros ouvissem tanto portugueses, porque vêm na internet, vêm atores que também lá estão a trabalhar, ouvem também porque têm interesse, porque muitos deles têm familiares que vieram para cá, também há esse canal. Isto quer dizer que temos essa oportunidade de nos ouvirmos mais, o que também leva, às vezes, a mais discussões, não é? Sim. Porque ouvimos mais. Eu acho que há sempre discussões que são mais interessantes que outras, tipo discussões que, havendo discussões, mostram aproximação e proximidade. E outras que são mesmo pela não, tem de ser assim e ser mais... Acho que nós estamos a passar numa fase entre os portugueses e brasileiros. Acho que estamos numa fase de aproximação tensa e difícil. E isto acontece também com os outros países de língua portuguesa, mas como os outros países de língua portuguesa... Não tem tanta força de... E não é só isso, estiveram ligados a Portugal até muito mais tarde, com tudo o que isso implica também de dificuldades, mas ao mesmo tempo... digamos que sempre houve mais contactos entre Angola e Portugal, para os dois lados, do que entre Portugal e Brasil. Estou a dizer contactos das pessoas do dia-a-dia, não de atores ou escritores. Há muitas pessoas que nasceram em Moçambique e em Angola. Exatamente, e que estão cá e vice-versa. Pronto, isto leva a que, neste momento, entre o Brasil e os outros países de língua portuguesa, haja esta aproximação ainda não muito reconhecida, porque as pessoas não... mas que leva a algumas tensões. Eu lembro-me agora, há uns tempos, quando tivemos cá o concerto do Bad Bunny, houve uma grande discussão na internet por causa da palavra latino. Não sei se chegaste a ver isso. Sim, eu entrei nessa discussão online. Então o que é que tu disseste? Quando o Bad Bunny está a falar em latinos, ele está a falar em pessoas da América, das Américas. Para mim é muito claro porque é a linguagem usada desde lá. Nós cá temos outra. A questão é que o que aconteceu aqui foi que entre latino é latino-americano, não é latino-europeu, não é latino para todos. Exatamente. O que aconteceu aqui foi um choque entre dois conceitos muito diferentes da palavra latino, que nunca tinham entrado em choque, porque nunca tinha havido oportunidade para entrar em choque, o que quer dizer que em Portugal nós sempre dissemos somos um povo latino, porque falamos uma língua latina. Sim. E ninguém põe isso em questão. Os brasileiros, quando ouvem a palavra latino, ouvem uma palavra que tem que ver com aquele caldo cultural particular, que obviamente tem a mesma origem, porque vem do facto de falar uma língua latina, mas que ganhou uma dimensão completamente diferente na América. Sim. E essa discussão foi muito interessante porque mostra precisamente que é a aproximação que está a levar a essa discussão. Sim. Se calhar, o que é que vai acontecer? Da próxima vez que isso acontecer, que houver algo do género, que alguém disser latino, os portugueses e os brasileiros já percebem que do outro lado estamos a falar de coisas diferentes. E por isso, com o tempo, se calhar a discussão vai amainar e vamos ficar a falar de dois latinos diferentes na mesma, mas já não vai ser tão aguerrido como foi. Quer dizer que a aproximação precisa destas... Porque eu passo muito tempo em cultura americana, por várias razões. Gosto muito de música e música em inglês... Vai passar muito mais para o americano ópera. E passando nisso, consegui também... Faz-me sentido que, quando o Bad Bunny fala em latinos, só está a falar em latino-americanos. Não nos conhece de nenhum lado, nunca nos viu mais gordos. Para que é que ele seria falar de nós? Tu sabes quem os portugueses cá em Portugal dizem latino para falar de povos europeus que são de língua latina. Mas é também isso. Geralmente fala-se... Quando nós falamos em latino, estamos a falar... português, espanhol, italiano, francês e os países específicos que são relacionados com essas línguas, em vez de também, eu acho que geralmente falando, eu acho que isso também tem mudado há muito tempo, porque há pessoas que estão, se tens uma relação com o tango, latino de repente também envolve tango, já envolve esta discussão que
custa no início, porque nós não estávamos Sim. habituados a ter, não comunicávamos, ou seja, os portugueses sabiam que os americanos diziam latino para falar de uma cultura particular, musical e não só, mas se calhar não sabíamos que os brasileiros faziam a mesma coisa. E agora já estamos a perceber que há esta diferença. E isso é um dos casos, acho eu, muito claros em que a aproximação que está a haver entre os países de língua portuguesa leva a discussões. E se calhar leva a uma certa ilusão de que estamos até a ficar mais distantes quando não estamos. Estamos a aproximar. Sim, isso é para mim uma grande... uma amostragem de que estamos a aproximar, Pois. porque senão... Quando não tens razões para ter esta discussão, é como estávamos no passado. Antes de começarmos a gravar, eu estava-te a dizer que nós tínhamos... eu tenho discussões sobre a língua e sobre estas questões com brasileiros, com angolanos, com portugueses, com galegos, porque os galegos também falam uma coisa muito... Com espanhóis, às vezes, porque nós entendemos relativamente bem pela escrita, mesmo sem ter nenhuma aprendizagem prévia. Com italianos não costumo ter, com romanos não costumo ter, com franceses também não. Porquê? Porque não há a proximidade suficiente para, sem eu aprender italiano, sem eu aprender romeno, sem aprender francês, poder discutir naturalmente. E por isso as discussões são, na verdade, uma prova de que estamos a falar de coisas muito próximas. Sim. Havia mais uma coisa, eu acho que antes de entrarmos neste lado mais no seu melhor, e para mim, no seu melhor... Já entramos, porque quando eu digo que nós devíamos todos estar num mundo em que nos entendemos, em que todos aceitamos as diferenças, já estamos aí, sim. Mas também para dizer que tu tinhas dito antes que este ideal, eu acho que era um ideal que eu acho que ambos concordamos que não adoramos, que é termos uma língua para todos. Sim. Eu acho que isso é um ideal da forma de, para algumas pessoas, idealizam isso. Mas no seu melhor, para mim, também não é sobre os ideais, mas é sobre o que é que nos dá espaço. Mas antes disso, eu queria um tema um bocadinho, se calhar, não sei se é polémico ou não, mas a mudança de ortografia que nós tivemos nos anos 2000, o acordo ortográfico, que era suposto nos aproximar do Brasil, foi o que se vendeu na altura. É um tema que eu posso dizer que me incomoda muito porque acaba por absorver a discussão sobre a língua portuguesa como se fosse quase o alfa e o ômega do que é a língua. A ortografia é algo muito limitado da língua, ou seja, nós podíamos usar um outro alfabeto e português seria português na mesma. Sim. Portanto, a ortografia é algo secundário, mas para as pessoas não é algo secundário, porque como é a superfície que nós vemos na língua, parece que é uma coisa muito importante e também foi algo que nós quando chegamos à escola, todos sabemos falar, já. Sim. Há pessoas que não sabem falar português, têm outras línguas e aprendem português nessa altura, mas um português que chega à escola já sabe falar. Não se lembra da aprendizagem da fala, mas lembra-se do esforço que teve para aprender a escrever, não é? Exato. E por isso tem uma relação muito forte com a ortografia e por isso é que também a ortografia leva a tanta paixão e tanta discussão. Sim. Dito isto, o acordo, eu acho sinceramente que foi inútil, porque as diferenças que havia entre o português de Portugal e de Angola e do Brasil eram superficiais. Eu posso dizer que ainda há pouco tempo, pela primeira vez, tive um livro que foi publicado no Brasil e que foi publicado precisamente com a mesma ortografia de cá, que eu uso a anterior. E nenhum brasileiro se queixou disso. Não é o problema. Eu estou só a dizer muito pessoal, porque foi um que eu vi agora há pouco tempo comigo. Claro. Eu sempre comprei livros brasileiros quando conseguia, porque a grande dificuldade era comprar livros brasileiros, era quase impossível, porque é difícil. Mas quando lá fui a primeira vez com os meus pais, em passeio, comprei livros brasileiros. Não era a falta de um C ali, uma falta de um P ali que me dificultava. Havia dificuldades de vocabulário que eu não conhecia, sintaxe que era diferente, mas não era a ortografia. Portanto, acho que foi um esforço muito grande de adaptação a uma nova ortografia que não trouxe nada de bom. Ou seja... E também não teve impacto, basicamente. Não teve impacto. Só criou uma divergência entre as pessoas. Criou uma areia na engrenagem muito forte, que também revelou, há que dizer, em muitos argumentos contra o acordo, também se vê ali muito argumento de dificuldade de aceitar o outro lado, que também me custa muito. Mas a verdade é que não era preciso... Foi uma perda de tempo, basicamente, é o que eu estou a dizer. Foi, sem dúvida. O que fazer agora, a partir de agora, tenho dificuldade em dizer, porque eu também, tal como também acho que não deveria ter sido imposta uma ortografia diferente por razão nenhuma a todas as pessoas que já tinham aprendido algo diferente, por menos que fossem as alterações. Também estar agora a andar para trás vai ser difícil por vários motivos, portanto, eu acho não tenho solução, quem fez o problema que o resolva, mas eu diria que talvez há duas soluções. Uma delas é uma solução
que iria sempre criar muito medo às pessoas, que é retirava-se, digamos, o controle, as pessoas que escrevam como quiserem durante uns anos e depois logo se vê o que é que sai dali. E eu sei que as pessoas ficavam tudo em pânico, quer dizer, meu Deus, isto vai ser o caos. Não ia ser, na prática não ia ser, mas pronto, eu percebo o medo. A outra solução é os vários países, todos os países de língua portuguesa, resolverem o problema andando para trás nos pontos, aceitando outros, pondo o acento no para, que nos faz muita confusão não ter, não é? Portanto, havendo ali aquilo que pode assustar também, porque no fundo seria um novo acordo, mas um acordo mais, digamos, um acordo para resolver o problema que o acordo criou, no fundo. Exato. Eu não sei se isto é possível ou não, mas o que eu gostava que tivesse sido feito era, na altura, é o mesmo que o inglês, na prática, porque o inglês também tem duas ortografias, a ortografia dos Estados Unidos, a ortografia britânica. O inglês é a língua oficial das Nações Unidas, e o que é que as Nações Unidas dizem? As duas ortografias são aceitáveis, ponto final. Não há portanto, bastava Portugal dizer que o Brasil tem a sua ortografia e está muito bem, o Brasil aceitar que os outros países têm uma ortografia ligeiramente diferente e também está tudo muito bem. Sim. E estas pequenas diferenças eram simplesmente assumidas como pequenas diferenças, tal como os americanos escrevem favor sem U e os ingleses escrevem com U, e ninguém se aborrece com isto. Também me faz sentir um bocado a língua inglesa, o sentimento que eu tenho é uma língua muito mais plástica, como já tínhamos dito, também pelo... é quase uma língua reativa ao que é reconhecer o que é que acontece e depois oficializar. Enquanto em português eu sinto que há muita coisa que na oralidade é super normal, sim. Mas na ortografia, num dicionário, sim, eu percebo. Isto não tem tanto a ver com as características intrínsecas da língua. O português poderá assumir na oralidade. Há, de facto, nós temos uma tradição mais francesa. Uma característica institucional. Sim, quase. Nós temos uma cultura linguística mais francesa de hesitar muito perante as mudanças das pessoas. Algumas até se queixam que as mudanças são demais e devíamos ter mais cuidado, porque há esta tendência para... Mas, na verdade, assim, o inglês assume mais... tudo. O inglês também mudou mais rapidamente ao longo dos últimos 1000 anos, por vários motivos. O português tem uma certa tendência para, na sua versão institucional, ser muito mais cauteloso, mas também está a mudar um pouco. Acho que o português está a mudar um pouco nesse sentido. Também está a receber muitas palavras inglesas, que eu posso dizer que, isto até pode parecer contraditório com o que eu disse, acho que pode ser um problema por ser só de uma língua. Estamos a receber tudo só de uma língua, enquanto que o inglês, por exemplo, recebe de várias. E aí pode ser um problema de descaracterização por estarmos com uma dieta pobre, digamos assim, de importação de palavras, mas tem a ver com o mundo atual. Portanto, há muita coisa que é criada em inglês, a primeira palavra é em inglês, as pessoas aprendem primeiro em inglês e depois trazem logo. Não é? Concordo e percebo, porque também, tendo a minha primeira língua é o inglês, mas eu tenho uma tendência, especialmente nos últimos 8 anos que eu tenho trabalhado mais em português, eu quero me restringir a não ir buscar ao inglês outras palavras, porque a grande maioria das palavras inglesas que nós estamos a trazer não são neologismos, são substituições. Sim, como por exemplo... Estacionamento e parque, coisas assim. Ou eventualmente, porque eventualmente em inglês quer dizer finalmente, no fim, e nós cá estamos a assumir esse significado, quando tradicionalmente queria dizer talvez. Exato. Eventualmente vá. Um dia ou é se calhar. Acontece, esse tipo de importações são antigas, também já aconteceram antes. Eu dou muitas vezes o exemplo da palavra sexo, que não queria dizer o que ele quer dizer hoje, era apenas uma divisão entre os seres humanos e hoje é uma atividade também. E isto veio do inglês também, do inglês e do francês para o português. Portanto, esse tipo de importações vamos continuar a existir. Mas há muitas, neste momento, como tu estás a dizer, é preciso fazer algum esforço, porque o inglês está tão presente como língua franca que acaba por alimentar de forma quase exclusiva a criação de palavras noutras línguas. E isso pode ser um problema, porque temos de fazer esse pequeno esforço inicial de tentar criar a palavra em português. Que depois pode resultar ou não. A verdade é que alguns estrangeirismos vão ficar, outros não. Eu também digo que é um problema de comunicação às vezes. Porque mais do que os estrangeirismos, o estrangeirismo é uma palavra que foi importada de outra língua e que os falantes da nossa língua sabem, conhecem. Mas também há muitos casos de discursos em que a pessoa está tão habituada a falar inglês profissionalmente que depois, quando vai falar em público, eu estou a falar em público, não em privado, cada pessoa mistura como quer, não é? Vamos falar em público e não conseguimos desligar-nos do inglês e de repente há um problema de comunicação. Porque as pessoas não sabem todos aqueles termos que nós estamos a usar em inglês fora da nossa área profissional em particular.
Pois. Portanto, aí já é um problema mais não de estrangeirismos, mas mesmo de termos dificuldade, sim, termos dificuldade em falar em português em algumas áreas. Bom, então eu acho que com isso, Vamos no seu melhor, então com este contexto todo eu acho que acabamos por falar das dificuldades que há em português, das comparações com outras línguas, o que é normal, o que não é normal. Também fiquei muito feliz também de falar do acordo ortográfico, porque também é uma coisa que, sim, é uma tentativa. Sim. Boa, mal, é o que é. Foi uma tentativa e perceber, porque eu acho que para olharmos para no seu melhor, uma das primeiras coisas que pessoas pensariam seria também tentativas destas. Okay. Então daí ter a noção dessas tentativas acho que funciona, usa bem como contexto. Okay. Então, no seu melhor, o que é que poderia ser português no seu melhor? O português, a língua portuguesa. A língua portuguesa, sim. Bem, não é fácil responder. Ótimo. Não é fácil responder. Eu julgo que, neste momento, o português... eu podia entender isto de uma forma mais micro de mudanças da própria língua, mas isso acontece na língua. A língua é criada pelos seus falantes ao longo do tempo. Portanto, aquilo que nós falamos é aquilo que foi ficando ao longo do tempo e que foi... Portanto, eu diria que nós poderíamos ter primeiro, assumindo muito melhor que o português é mesmo de todos os falantes, e nós temos muita dificuldade em perceber isso cá em Portugal. Temos mesmo a tendência para achar que, como a língua tem o nome de português, que é mais dos portugueses do que dos outros falantes de português. Sim. E isto é difícil de ultrapassar, esta dificuldade. É difícil de perceber que um falante português em Angola fala português. Fala português e, se nós vimos bem, foi-lhe transmitido português por alguém que também recebeu o português de outra pessoa e também recebeu de outra pessoa, tal como nós. Ou seja, pessoalmente é exatamente a mesma relação que tem com a língua que nós temos. Não é por estarmos em Portugal que temos uma relação privilegiada com o que é a língua. A única diferença é que a língua desenvolveu-se aqui nesta zona, mas também já tinha vindo de outros lados, o latim já vinha de outro lado, portanto, passou por ali, foi desenvolvida, cresceu, ganhou o nome de português por razões históricas, mas pessoalmente a minha relação com a língua não é privilegiada em relação à relação que um brasileiro, ou um angolano, ou um moçambicano tem. Às vezes o angolano e o moçambicano têm outra língua por trás, ou outras línguas, e portanto o português, nesse caso, é uma segunda língua, aí há uma diferença. Sim. Mas mesmo aí, eu digo muitas vezes, quando uma pessoa aprende português por sua própria opção, ainda mais, eu até digo, até se calhar podemos dar mais valor do que uma pessoa que aprendeu português porque era a língua que estava... Estou a exagerar, estou aqui a lá. O que quer dizer é que todas as pessoas que falam português, quer seja como língua materna, como língua segunda, como língua estrangeira, têm uma relação com a língua pessoal em que não há privilégio das pessoas que estão cá em Portugal. E isto pode parecer uma coisa óbvia, pode até quase parecer um lugar comum, mas acho que ainda nos falta muito para conseguirmos perceber isso. Sim, concordo. Sim. Eu acho que também, como alguém que português foi sempre a minha segunda língua, foi mesmo uma decisão de, cada vez que nós começámos a trabalhar mais e mais em português, foi uma decisão de manter esta... de não fazer misturas, conseguir fazer mesmo trabalho em português. Estás a lutar com o microfone. Estou, mas está tudo bem. E este foco em português é uma decisão, sim, mas também sempre notei a distância e a proximidade. Porque eu sou português, cresci cá, vivi a grande maioria da minha vida cá. Outra questão também que o português, o português no seu melhor, é um português usado também, ou seja, o lado que eu gosto, as pessoas quando falam da língua muitas vezes querem falar mais da questão do padrão, do que é correto ou não. E isso é importantíssimo, eu tenho livros sobre isso, não há nada contra o padrão, mas se eu tivesse de escolher a perspectiva em que o português está no seu melhor, é a perspectiva artística. E a perspectiva artística é de vários pontos. Eu às vezes acho que eu ouço pessoas a conversar em que aquela conversa é quase uma obra de arte na maneira das expressões que as pessoas usam, na forma como estão a dialogar, como estão a ouvir o outro, por um lado. Depois, na própria escrita, o português como forma de literatura, aí também acho que é o português no seu melhor. Na música, eu acho que também não nos podemos esquecer que a música é um lugar onde as línguas explodem. Sim. Na música, na poesia, a poesia está ligada à música e à literatura, portanto... Estás a enumerar muitas vezes, muito disto, são
os sítios em que consciencializamos-nos sobre a língua. Sim. Porque é muito o sítio em que, quando se faz uma música, quando se escreve uma letra, está-se a focar qual é que é a palavra certa, Exatamente. como é que eu quero manipular por bem a língua, como é que eu quero brincar. Exatamente, manipular no sentido de trabalhá-la. Eu, por exemplo, muitas vezes eu tenho um projeto com o Sam the Kid em que falamos muitas vezes da língua portuguesa e que é o Assim Alçado. E há casos em que normalmente ele não faz isto quando nós estamos a gravar, é curioso, mas quando estamos a falar com estudantes, por exemplo, sem estar a ser gravado, ele muitas vezes vai ao pormenor de explicar como é que pega numa palavra e está ali a ouvir as consoantes para conseguir imitar um determinado som, para que aquela consoante imite um determinado som da bateria, para que consiga, ou como é que aquela palavra pode fazer uma rima interna com outra palavra, e ele diz que às vezes passa semanas a trabalhar nisto. E depois, quando o resultado final é uma letra que é cantada muitas vezes de forma que parece natural, parece que aquilo sempre foi assim e que ele está a dizer aquilo naquele momento e que quando aquilo foi trabalhadíssimo por trás. Este trabalho que a língua nos dá, e que reparem, cada língua é diferente, no sentido em que o trabalho que ele está a fazer com o português não podia fazer exatamente da mesma maneira com o inglês. O inglês tem outro material, não é? Tem outros sons, tem outra ligação entre os sons e o significado, tem outras necessidades. Portanto, é um trabalho que só se faz dentro de cada língua em particular, com uma mistura muitas vezes e dei o exemplo do Sam, mas podia dar também muitos outros exemplos, com uma mistura do que nós usamos com os amigos, com os pais, no dia-a-dia, com palavras caras, palavras menos caras. Todo este trabalho, eu penso que acaba por ser o português no seu melhor, embora isto exija muitos anos, às vezes, de prática. Ou seja, óbvio. Porque é preciso conseguir ter uma proximidade com a língua, não só inconsciente mas também consciente. Exato. É uma consciencialização de o que é a língua para conseguir parti-la e brincar com ela. Agora, quando nós perguntamos a muitas pessoas o que é que seria o português no seu melhor, muitas vezes a tendência é vamos deixar de dizer esta expressão que está errada, vamos deixar de dizer esta expressão que está... na verdade, eu acho que isso não é o mais importante. O mais importante é mesmo percebermos que este material que foi criado ao longo dos séculos pelos falantes, não é por cada falante... Ou seja... cada falante em particular assume a língua de maneira um pouco diferente dos outros e é a sua de forma muito particular. Mas aquilo que é considerado parte da língua no seu comum é aquilo que foi ficando ao longo do tempo. Exato. E é esse material que depois é pegado pelos artistas, pelos escritores, pelos músicos e que é trabalhado para ficar no seu melhor. Sim. Então... Depois temos muitos outros aspectos em que a língua está no seu melhor. Eu acho que também já há muita coisa. Eu acho que deste lado mais oral, eu acho que a língua é difícil não estar no seu melhor porque não é estandardizado muitas vezes, é muito a vivência da língua, cada um... É verdade, mas também é verdade que há pessoas que têm mais jeito para falar do que outras. Ou seja, há pessoas que têm mais dificuldade em transmitir e às vezes essa dificuldade vem da tentativa de aproximar de uma certa imagem do que é o português correto, que leva a que se prendam. Têm medo, têm muitos medos. Se eu for dizer isto vai estar mal e vão criticar e vão, porque as pessoas criticam muito. Portanto, esse medo às vezes é mais uma questão de perder medo. É como quando se aprende uma língua estrangeira. A nossa língua não é estrangeira, é nossa, mas quando aprendemos uma língua estrangeira, as coisas começam a fluir quando nós perdemos o medo de errar. Não é? Vamos errar, mas logo se vê, não importa. Com o português nós também temos de fazer este processo de ter menos medo de errar para conseguir falar e tentar várias vezes. Para conseguir brincar. Sim, conseguir brincar e transmitir e falar. Foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer em línguas também porque, crescendo com 3 línguas e depois conhecendo mais amigos de outros sítios, um talento de festas, a party track, como se diria em inglês, agora não sei qual, mas um talento que eu tinha para brincar com pessoas era um truque. Era, por exemplo, eu consigo pronunciar coisas muito bem em outras línguas. Então, por exemplo, em grego, dizer coisas que de repente a coisa mais engraçada era em Thessaloniki. A maneira como dirias a palavra é Thessaloniki. É mais pesado o L e com isso só... Soube muito espanhol, não sei porque o grego tem sempre aquele lá por causa de se e do... É curioso. Esse é um bom... E cada vez que eu faria alguma coisa assim, eles riam-se porque é sempre engraçado ouvir alguém que não sabe nada da língua conseguir pronunciar alguma coisa bem.
Olha, mas estavas a falar do rir, e isso também acho que é um outro ponto onde a língua pode estar no seu melhor, que é no humor. O humor está sempre muito ligado à língua, Sim, porque pode não estar, pode ser humor físico, em que uma pessoa cai e as pessoas riem-se, mas quando não é o humor mais físico, tem muito que ver com os trocadilhos que há, ou com as conotações ou com as expectativas culturais dentro daquela língua. Isso que pessoas tipo o Gato Fedorento ou o Porta de Fundo eu lembro do Gato Fedorento, estávamos a falar disso, e lembro-me de um sketch que ele tinha, em que o Ricardo Araújo Pereira, numa personagem que eu não lembro se tinha nome ou não, devia ter um nome qualquer, em que ele pronunciava as palavras estrangeiras tal e qual como nas palavras estrangeiras, e isso tem um efeito curioso, em que ele dizia croissant no meio ou dizia o timing, e aquilo era muito, muito curioso, precisamente porque ele estava a usar a palavra com o sotaque certo, digamos, mas não com o sotaque à portuguesa. E o Gato Fedorento é um bom caso da língua no seu melhor, e não só, tantos humoristas, todos nós. E nós conseguimos ver bem, porque nós dizemos piadas entre amigos, e os amigos riem-se todos e rimos todos, mas depois também há o humor em que é trabalhado, e que conseguimos pôr pessoas que não são nossas amigas a rir, que é mais difícil. Sim, é mais difícil, mas é um trabalho. Tudo que eu tenho lido do Ricardo Araújo Pereira mostra a conexão que ele tem com o português. É uma coisa, é uma história de amor muito comprida, muito longa a história, que ele consegue pôr em várias maneiras, em artigos, em livros, em shows, em coisas de humor que sejam mais conversadas. Mas é engraçado que mesmo outros humoristas que não têm uma ligação tão óbvia ao português, porque o Ricardo Araújo Pereira, de facto, pensa na língua e escreve sobre a língua e fala da língua portuguesa. Outro humorista também, que até é amigo dele, que é o Gregório do Vivier, brasileiro, que tem aquele espetáculo sobre a língua portuguesa que é muito bom e mostra, lá está, a língua no seu melhor, desde a música até aos palavrões. Eu lembro que fui ver o espetáculo dele, até fui ver 2 vezes, e na segunda vez levei o meu filho, já sabendo que aquilo podia ser um pouco perigoso, porque ele é muito novo, mas ele adormeceu antes da parte, por acaso, até tinha umas senhoras atrás de nós a pensar, ainda bem que ele adormeceu. Mas pronto, enfim, eu acho que também não há mal nenhum expor as pessoas a tudo. Ele tem muitos palavrões no final, mas ele mostra bem todo o melhor da língua, desde as brincadeiras, o humor. Mas estava a dizer, temos o Ricardo, temos o Gregório do Vivier, que são humoristas que têm a língua muito central no trabalho deles. De forma muito explícita. Mas mesmo outros humoristas, que até pode ser um humorista que usa mais palavrões, ou um humorista que usa... a língua também é o material deles. Claro, obviamente. De formas diferentes. Eles acabam por também manter, especialmente se tu tens uma personagem muito específica que estás a trabalhar, estás a manter o registro num sítio. Não estás a tentar comunicar com um público, com um registro, para conseguir... Pode ser um registro maior ou menor, mas... Sim, mas estás ali a... Há um humorista espanhol, que eu já não lembro, que já morreu há uns anos, que era muito... Eu não me lembro do nome, confesso, mas lembro de ter visto alguma... Isto para dizer o quê? Às vezes o humor também é daquilo que é mais difícil de traduzir. Sim. Porque está muito, como estavas a dizer, muito virado. E não só. Aquele humorista espanhol que ia à televisão espanhola e fazia muitas vezes piadas, ele era catalão, e fazia muitas piadas, tinha um certo ar muito sério, dizia as piadas de forma muito séria e misturava o catalão com o espanhol, mesmo fora da Catalunha, o que era algo extraordinário, porque o catalão não é assim muito conhecido e ele usava a mistura daquelas duas línguas para criar humor. E funcionava mesmo fora de... Lá está, mais uma vez, o trabalho, neste caso, até com 2 línguas, mas que funciona de forma muito local. O humor é muito local nesse aspecto, muito nacional, se quisermos. Assim. O nacional também é local e especialmente em países onde tens mais uma... Eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, há divisões dentro dos Estados Unidos, mas... Geralmente, um comediante pode ir para qualquer sítio nos Estados Unidos e ser mais ou menos percebido por toda a gente. Sim. Vai haver mais diferenças culturais do que de linguísticas. E mesmo assim são 350 milhões de pessoas. Mas no nosso caso, mesma coisa com 11 milhões. Sim, exatamente. É muito diferente a dimensão. Temos os outros milhões no Brasil, mas lá está. O humor, às vezes, mesmo dentro de cada língua, de facto, há mais há uma tradução que tem de ser feita, e daí também, se não me engano, o Ricardo e o Gregório trabalharam juntos numa conversa entre português... Entre Portugal e português do Brasil. Sim. Exato. Mas lá está, mas conseguem fazer essa conversa. Exato. Também é curioso. Conseguir, sim, mas é um show adaptado para esta... O Gregório Vivier também no espetáculo cá penso que faz algumas adaptações, mas não provavelmente linguísticas, mas sim do tema que vai tratar.
mas fora do humor, a língua no seu melhor, também na própria transmissão de conhecimento que nós vemos em muitos canais, acho que esse esforço de chegar a outro, porque um dos projetos que eu trabalho na faculdade enquanto investigador é usar o conceito de tradução para lá do que é a tradução linguística, que é aquilo que a maior parte das pessoas tem na cabeça. Sim. Ou seja, a tradução entre línguas diferentes. Já há muitas décadas que a tradução é entendida dentro da faculdade, da academia, como algo que vai... Ou seja, quando nós passamos um livro para um filme, é um processo de tradução. Entre linguagens diferentes, entre gramáticas diferentes. Parece que estou a usar isto como metáfora, mas não é assim tão metafórico quanto isso. Às vezes é mesmo... portanto, há vários tipos de tradução. Dentro de cada língua, entre canais diferentes, sempre aconteceu isto. O que eu tenho, um dos projetos em que estou envolvido, é sobre aquilo que nós chamamos de tradução epistemológica, que é a tradução entre formas de ver o mundo diferentes. Como é que nós conseguimos... Eu acho que, não entrando agora nos pormenores desse projeto, mas de forma mais genérica, todos nós estamos em bolhas diferentes, várias bolhas, e por vezes para sair destas bolhas é preciso um esforço de tradução, que eu também acho que é um esforço também linguístico. Quando eu, por exemplo, faço a divulgação linguística, a divulgação de uma ciência chamada linguística, há pessoas que fazem de outras ciências, há alguma tendência para achar que eu estou a simplificar, e às vezes tenho de simplificar, não há nada a fazer. Mas, em muitos casos, aquilo que eu sinto que estou a fazer, e tento fazer o melhor possível, portanto, não sou melhor, é traduzir. Ou seja, às vezes até usar mais palavras. Entre pessoas da mesma área, se calhar podemos usar uma palavra e toda a gente sabe o que é que eu estou a dizer. Entre pessoas de áreas diferentes, eu vou ter de explicitar, não é? Vou ter de falar mais sobre um tema que para um linguista, é óbvio, bastava dizer uma palavra, não é? Mas é isso, é um explicar, é um explicitar e também é um desvendar de alguma forma, é um consciencializar. E também há outra questão que é, nós estamos nas nossas bolhas e achamos sempre que as outras bolhas são muito desinteressantes, porque não sabemos, aquilo parece só uma linguagem hermética, porque é que a pessoa está a falar assim. Este também é preciso o esforço de puxar a pessoa para perceber que há coisas interessantes. Eu, no caso da linguística, acho que há muitas coisas interessantes que não se comunicam, porque os linguistas também têm mais que fazer às vezes, mas que eu gosto particularmente de comunicar. Por exemplo, só o facto de nós sabermos hoje que o português, o inglês, o russo, o hindi, o persa, todas estas línguas têm uma origem comum, não todas. Portanto, o árabe, por exemplo, não tem. Mas essas línguas em particular têm, e que têm há uma língua antiga, proto-indo-europeu, que deu origem a estas. Isto é uma coisa que pouco se sabe fora da área, embora dentro da linguística seja quase um lugar comum, quer dizer, e isso acho que é importante falar disso. Eu acho que eu assumia que era mais conhecido do que é, se calhar, porque também é uma coisa que eu nunca estudei línguas, mas sempre me interessei para perceber um bocado. Mas não é assim tão conhecido. Eu também talvez estivesse na tua posição antes de começar a falar disto, mas ao ir às escolas, ao falar com pessoas e ao começar a usar o termo proto-indo-europeu, ficar tudo a olhar para mim o que é que ele está a dizer, percebi que não é assim tão... Quando se pergunta de onde é que vem o português, a resposta é sempre vem do latim. Sim, e é verdade. De onde é que vem o latim? Mas de onde é que vem o latim? E entre o latim e o português também é muita coisa interessante para dizer. Portanto, há ali também, às vezes, é preciso também perceber o que é que nós achávamos que os outros sabiam e afinal não sabem. E depois começar a... Que é uma tradução. É uma tradução, exatamente. Também eu acho que eu vou mudar um bocado de perspectiva aqui só porque eu acho que também seria muito interessante. Porque temos falado muito basicamente, os nos seus melhores é também... o que tudo que nós estivemos a falar também é um bocado de como é que nós podemos procurar, hoje em dia, neste momento, a língua portuguesa no seu melhor. As maneiras como são desenvolvidas de forma forte, de forma consciente, de forma para brincar. Como é que tu achas que a língua portuguesa se podia desenvolver nos próximos 50 anos? Porque numa altura em que eu sinto, pelo menos, e eu provavelmente estou enganado, mas a minha perspectiva é que a língua portuguesa não mudou assim tanto nos últimos 20 anos. Mais conexão com as outras maneiras de falar português do que havia há 20 anos, mas não sinto que, se calhar, dizer quase o dialeto português cá em Portugal da língua se calhar não mudou tanto, mas os outros não sei. Então, olhando para a frente, como é que podia também haver esta... É difícil responder. Houve um livro que escrevi em que eu tentava imaginar a história, contar a história até agora e depois imaginar nos próximos 500 anos. Como é que eu ia dizer? Eu acho que nós não temos maneira nenhuma
de andar a tentar mudar a língua para a tornar melhor, e acho que isso é um erro, para dizer a verdade. Ou seja, mudar a forma como as pessoas, como a gramática funciona. Portanto, eu acho que é sempre uma questão de atitude, mudar a nossa atitude, o nosso conhecimento sobre a língua. Sinceramente, nos próximos 50 anos, aquilo que eu acho que o português poderá ser melhor será mesmo não cairmos na tentação, no Brasil, por exemplo, isto é uma discussão muito atual no Brasil, de separar a língua e considerar que é uma língua diferente. Portanto, é uma língua portuguesa diferente, claro, mas há neste momento mesmo a discussão muito séria no Brasil por vários motivos, se não deveriam dizer que a língua é a língua brasileira e ponto final. Portanto, aí não é tanto a língua no seu melhor, mas acho que, vamos lá ver, podemos olhar para a Jugoslávia, um país que desapareceu e que tinha uma língua muito falada, tinha várias línguas, mas a língua sérvio-croata era a língua mais falada na Jugoslávia. Quando a Jugoslávia desaparece, cada um dos países declarou a sua língua, o croata, o sérvio, o montenegrino, o bósnio. Neste momento são 4 línguas oficiais que, na verdade, são só uma, porque ela não mudou, não é? E continua a ser uma língua muito próxima. Isto para dizer o quê? Mesmo com a independência, obviamente que naquele contexto de guerra e depois do pós-guerra era difícil de manter uma unidade simbólica, mas mesmo naquele contexto não teria havido mal nenhum em continuarem a assumir que a língua era a mesma, com as suas diferenças. O português do Brasil, que tem as suas diferenças, assumir-se como língua própria, o que é que vai criar? Primeiro, eu não acredito que vai acontecer, já explico porquê, mas se acontecesse, já não iríamos, por exemplo, ter autores brasileiros cá em Portugal ou autores portugueses no Brasil nas escolas, que há neste momento. Seria necessário fazer traduções oficiais em português entre o brasileiro e o português e o português e o brasileiro. Sim, claro. Seria necessário... já não haveria razão nenhuma para haver uma comunidade de países de língua portuguesa. Pronto. Não deixaríamos de comunicar com os brasileiros, porque a língua não ia mudar, não é? Ou seja, nós continuaríamos a ter a mesma distância linguística que temos com eles, mas haveria todas estas barreiras que iriam ser criadas. Porquê é que eu acho que não vai acontecer isto? Porque neste momento a discussão isto já vamos chegar à pergunta que tu fizeste. Sim, tudo bem. A discussão já não é entre Portugal e Brasil. Nós temos em África o crescimento tão forte do português que é provável que a maior parte dos falantes de português estejam em África daqui a uns 50, 60 anos. Portanto, vamos deixar de ser digamos, uma língua dividida em 2 para passar a ser um tripé, pelo menos, em que o coração está em África, o coração demográfico, não é? Sim. Mais uma vez, tal como nós também não temos nenhum acesso privilegiado à língua, não é por se falar muito numa determinada variedade que essa passa a ser melhor que as outras. Portanto, eu acho que daqui a 50 anos a língua no seu melhor é uma língua que tem este tripé a funcionar bem e que os de vários lados percebem perfeitamente que a língua pode ser múltipla e não tem de ser separada e não há razão nenhuma para declararmos que temos várias línguas, porque isso, na verdade, no caso particular do português, acabava por criar mais algumas barreiras concretas que não são necessárias. Pronto. E também, quando eu olho para a indústria, muitas indústrias no Brasil, eles têm muitas vezes, muito mais vezes, filmes dobrados, têm muitas vezes, por exemplo, quando o Bad Bunny ficou no 3º lugar dos álbuns em Brasil, foi de fora do Brasil pensava-se tipo, o quê? Só 3º lugar? Em tantos sítios está em primeiro. E no Brasil, não. A última vez que alguém fora do Brasil conseguiu isto, quase que não acontece. Sim, o Brasil é muito virado para si, porque é um país tão grande que não precisa de olhar estar virado para fora. Eu também tenho a sensação que os Estados Unidos também são um pouco assim. Sim, completamente. Os Estados Unidos e pensar, se Bad Bunny em primeiro lugar, ele é estadunidense. Pois, exatamente. Sim. Eles não estão a olhar para fora. Eles não estão a olhar para fora. Estão a olhar para uma língua diferente que é falada no seu país. Sim, exatamente. Mas, de alguma forma, isto também... Esta facilidade, eu estou a tentar pensar também de como é que seria termos mais português angolano cá em Portugal. Ou pelo menos culturalmente ter essa conexão. Já acontece muito na música. Nós sabemos que na música, o português angolano vai se desenvolver também com as suas particularidades, porque neste momento está muito ligado ainda
oficialmente o padrão é igual em Angola e em Portugal, ou seja, os Sim. livros da escola são os mesmos, ou pelo menos ensinam as mesmas coisas, não há aquelas pequenas diferenças que nós sabemos que no Brasil já existem. Sim. A ortografia é a mesma, embora neste momento já não seja, porque eles não usam o código ortográfico, portanto o código ortográfico conseguiu fazer isto, que foi dividir a ortografia entre Portugal e Angola. Mas só para dizer que com o tempo Angola vai ter o seu próprio padrão, por exemplo, a utilização do capa vai ser muito mais comum por causa das línguas nacionais, ou seja, as palavras que são importadas do quimbundo para o português poderão ser escritas com capa em português. Em Portugal não, nós escrevemos com QU. Portanto, vai haver alguns desenvolvimentos próprios em Angola. Mas o que vai acontecer também é aquilo que eu espero, quer dizer, Angola está-se a desenvolver muito, provavelmente vai ser um país cada vez mais importante também no âmbito dos países de língua portuguesa e vai ter uma influência também muito grande em Portugal. Eu sei que os portugueses muitas vezes têm medo disto, porque nós temos uma língua em que temos... Porquê que o português do Brasil cria tantos medos cá em Portugal, tanto medo de influência, que os miúdos comecem a falar português do Brasil, porque o Brasil é muito grande, não é? É maior do que os outros países todos de língua portuguesa juntos. Quando eu era puto, falava-se a mesma coisa com o inglês. Sim, exatamente. E o inglês, na verdade, está mais presente do que o português do Brasil. Exato. Cá. Mas o que eu quero dizer é, nós temos este medo, mas eu diria que daqui a 50 anos o mais provável é que se Angola começar a desenvolver-se muito, nós também vamos ter esse medo e eu espero que saibamos resolver esses medos e que saibamos perceber que, enfim, acho que não faz mal nenhum haver circulação de palavras e de conceitos e de músicas e os portugueses, se querem estar mais visíveis nos outros países, trabalhem. Trabalhem para isso. E nisso também me faz pensar noutra coisa que é, eu acho que acaba-se por sentir esse medo também pela forma como os dialetos em Portugal também têm desvanecido. Sim. Tipo, o alentejano acaba por ser quase um sotaque mais do que um dialeto hoje em dia. Sim. As pessoas cá em Portugal primeiro, a palavra dialeto não é normalmente usada, embora linguisticamente seja perfeitamente razoável e correta para falarmos das diferentes formas de falar em Portugal. Normalmente as pessoas associam o dialeto a uma forma de falar muito particular e muito diferente, mas na verdade não. A palavra dialeto para os linguistas é qualquer variedade linguística com cariz geográfico. Portanto, sim, o alentejano, para um linguista na perspectiva internacional, é um dialeto. Tal como aquilo que eu estou a falar também é um dialeto. Não há ninguém que não fale um dialeto, ou vários. E há, de facto, uma maior uniformização da variedade em Portugal. Portanto, nós, se calhar, falamos de forma mais próxima do que os nossos bisavós falariam, não é? Portanto, e é um bocado isso também que eu estou a tentar... Eu acho que quase o medo também pode ser uma reflexão de o que nós fizemos aos dialetos internos, se há países com tantas pessoas que falam tanto e nós estamos a consumir tanta... que a mesma coisa acontece ao português de Portugal. O erro é, e aí eu diria que o português no seu melhor tem de se afastar desta visão, uma visão muito particular que foi criada em França, depois da Revolução Francesa, de associar não propriamente uma língua à nação, mas uma forma particular de falar essa língua. Sim. A língua nacional, definida de maneiras diferentes em cada um dos países, em que se a pessoa não fala desta forma está, digamos, a ferir a língua nacional, não é? Está a danificar a língua nacional. Que é engraçado porque... O Reino Unido não tem isto, não, quando nós falámos disso, não tem mas tanto isso, pelo menos. Assim. É engraçado porque eu também estou a pensar no francês. O que eu tenho ouvido recentemente é que o francês falado é completamente diferente hoje em dia. Sim. Mas há esta ideia de um língua... Mas escrito, então a diferença entre o ortográfico, a oralidade e a escrita é maior. No Brasil também é muito grande, por acaso, porque no Brasil, como há uma utilização muito diferente do português na oralidade, depois o padrão está mais próximo do nosso e acaba por haver uma grande distância entre a oralidade e a escrita que não existe tanto noutras línguas, embora exista sempre, não há nenhuma língua, mas são artes diferentes. Sim. Agora, esta ideia de que a língua tem de ser sempre a língua nacional ligada à ideia de nação é aquela particular, essa ideia muito francesa. E é uma ideia que de facto vai contra a imagem de uma língua mais diversa que nós estamos a falar e que por isso pode criar muitos anticorpos a ouvirmos um angolano a falar, um brasileiro a falar, um moçambicano a falar, porque parece-nos que não está a cumprir aquilo que deveria ser a língua bem falada, mas aí é um erro grave. O que eu sinto um bocado estás a dizer é também este lado de termos mais confiança e proximidade com o nosso português
e nisso E não temos medo dos outros. Exato, não ter medo dos outros. O angolano fala, e alguém poderá dizer, então, mas isto no fundo estás a dizer que estas pequenas diferenças são aceitáveis, o que poderá levar com o tempo, com os séculos, à criação de mais línguas, como aliás nós há pouco falámos na questão do mundo em que se houvesse uma língua, com o tempo iríamos criar mais. E é verdade, não há nada a fazer. Com o tempo, estas línguas podem se afastar de tal maneira que a certa altura as pessoas dizem, bem, como eu estava a dizer dos brasileiros, mas se nós assumimos com naturalidade que as diferenças vão sempre existir e se continuarmos a conversar uns com os outros sem grande medo, na verdade podemos perfeitamente continuar a ter variedades próximas em que cada um fala da sua maneira, aproxima-se naturalmente dos outros quando quer aproximar-se e não temos esta obsessão de todos falarmos de forma igual, o que só vai criar problemas, para dizer a verdade. Só nos vai afastar mais. Foi como o acordo ortográfico. O acordo ortográfico foi uma forma, na parte muito limitada da ortografia, tentar aproximar e acabou por nos afastar mais, sinceramente. Eu lembro-me sempre de uma história, que é há uma teoria de que o inglês do Shakespeare era mais do americano. do americano do Sul. Sim. E para mim volta sempre... Eu sinto que muitas vezes os portugueses que saíram de Portugal, que durante a ditadura saíram de Portugal, houve muitas vezes que isso acabou por ser uma cristalização da língua nesses sítios, como maneira de ter esta forma mesmo de falar e manterem por causa disso. Isso tem, sim. Há aí dois aspectos. O primeiro é mais, ou seja, a questão do inglês dos Apalaches ser muito, do Sul principalmente, ser muito mais próximo do inglês shakespeariano, é muito discutível, os linguistas têm muitas... Nós também há mas a funciona ideia... muito bem na... Sim, mas os linguistas também, como é que eu ia dizer, não são os linguistas, mas há muita imagem que o português dos navegadores também seria mais próximo do português brasileiro, do que o português de Portugal. Na verdade, isso é muito discutível porque depende de cada caso e depende há casos em que sim, há casos em que não. A verdade é que todos nós mudámos muito a língua. É isso que eu de um lado e do outro. Mas aquilo que estavas a dizer na questão dos imigrantes, aí sim, o que acontece? Quando nós temos uma família que vai para outro país, essa família é como se fosse a língua fica protegida por um canal particular do sotaque daquela família em particular. Sim. E os filhos vão ter um sotaque muito mais próximo dos pais do que em Portugal os filhos têm dos pais. Não sei se isto faz sentido. Ou seja, os filhos de uma família que está em França vão falar francês com os amigos e só falam português com os pais, não é? E com os amigos portugueses. Então é aquele canal que lhes transmite o português, não tem a variedade, não é? E então acabam por ficar com o português mais parecido com o dos pais. Isto não acontece tanto, por exemplo, no Luxemburgo, por um motivo muito curioso, que é a comunidade portuguesa no Luxemburgo é tão forte e tão grande e funciona socialmente em português, que já a língua tem os seus caminhos próprios, como se fosse a língua também uma das línguas daquele país. E morfa-se a sua própria forma. Faz muito sentido. Assim, e ali as comunidades que estão noutros países são mais heterogéneas, homogéneas, aliás, neste caso, quer dizer que vão ficar com esse sotaque cristalizado e nisso não há uma aproximação do que é o português depois de Portugal, porque o português de Portugal tem continuado a mudar. Exatamente, sim, é verdade. Mas no português de Luxemburgo também funciona porque é uma comunidade tão grande. Eu tenho estado agora a conversar com vários alunos e professores de Luxemburgo que estão com um projeto até de divulgação sobre o português de Luxemburgo, que tem estas tensões, mas que é muito interessante precisamente porque é quase como se já fosse um país de língua portuguesa, por estranho que pareça. 50% das pessoas têm origem portuguesa. Não sei se chega, assim. Pois é muito elevada a percentagem, há certas zonas onde ainda é maior, e o que acontece? Nós podemos passear pelo Luxemburgo e ouvir português nas ruas, o que é muito... não acontece noutros países em que não sejam de língua portuguesa, não é? Pode acontecer em espaços muito específicos. Sim, mas muito limitados. Não é andar na rua sem estar à procura e perceber que o português é uma das línguas usadas no país. Boa. Então, passando para a próxima parte. Depois de falar, e também a última parte do podcast sempre, depois de falarmos no seu melhor, é... No seu pior. Vamos ao que está mal. O que é que podemos fazer agora para começar a ter uma melhor relação com, neste caso, a língua portuguesa? É difícil. Esta parte é... O que é que concretamente podemos fazer, não é? Sim, concretamente e também, sim, acho que é sempre esta parte de... Se nós estamos a ter uma imagem de inspiração de onde é que poderíamos ir,
O que é que podemos fazer agora para caminhar nessa direção? Normalmente as pessoas pensam sempre, olha, darmos menos erros, a gente dá muitos erros, ouvimos muitos erros na comunicação social. Essa é a resposta habitual. Eu iria por outro caminho, às vezes é ter mesmo menos medo dos erros. A comunicação social tem de ter cuidado com a língua portuguesa, claro, tem de dar menos erros. Às vezes vemos erros ortográficos que são completamente escusados, mas insistir sempre só nessa tecla acaba por nos afastar daquilo que eu acho que deve ser o caminho, que é aceitar mais a tentativa e o erro. Tentar. A língua não é nós não somos robôs, não aprendemos a língua através de programação e ficamos a falar sempre da mesma maneira. Sim. Todos nós vamos errar. E, portanto, eu acho que o caminho mesmo é olhar mais e sublinhar mais o lado mais criativo da língua, no sentido da música, da literatura, das conversas, do humor. Isto pode parecer muito genérico, mas não é. Eu gostava mesmo que, nas próprias disciplinas de português, que houvesse mais espaço para discutir questões como as diferenças entre as várias regiões que falam português, os vários países, e mais espaço para a parte criativa. O humor, mais uma vez vou repetir a mesma coisa, música, literatura e por aí fora. E mais conversas sobre, como estamos a ter aqui, sobre a língua, mais espaço para apreciarmos estas pequenas diferenças. E as proximidades também. Isto pode parecer, às vezes quando digo isto pode parecer muito abstrato, mas estamos a falar de coisas concretas como brincar com a forma como os outros falam também não faz mal. Brincar com eles, não sobre eles. Não é? Conversar mais com angolanos, com brasileiros, com moçambicanos, com todas as outras pessoas, e também ouvir, por exemplo, só estávamos a falar dos imigrantes. Muitas vezes os imigrantes são gozados por causa da forma como falam, não é? E essas brincadeiras, até a certo ponto, não há grande mal. Os imigrantes também podem brincar com a maneira como os portugueses cá falam em Portugal. Eles são portugueses, podem brincar connosco. Agora, acho que também faz falta assumir essas diferenças. Reparem, o que acontece muitas vezes é que há um certo gozo, às vezes um pouco maldoso perante a forma como as pessoas falam noutros países, quando estamos a falar de pessoas que estão noutros países e que estão a falar português e fazer o esforço para manter o português num país onde o português não é a língua principal. Exato. Portanto, isso devia ser mais bem visto do que propriamente, diz aquela palavra de outra maneira. Olha, paciência. Não. Portanto, no fundo, uma visão um pouco menos eu não queria dizer fechada, menos obcecada por uma certa imagem de uma língua muito protegida, demasiado protegida. E, de alguma forma, porque eu esqueço-me sempre como é que isto funciona exatamente em Portugal, mas nós temos um Instituto da Língua Portuguesa, basicamente. Nós temos a Academia das Ciências de Lisboa, tem uma secção da língua portuguesa, e há também o Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Não somos uma língua particularmente regulada, não é como o francês, ou como o espanhol, ou o castelhano, isso é outra discussão, mas temos algumas instituições que regulam. Há pessoas que acham que devíamos ter mais regulação. Eu não me importo, eu considero que deveria haver mais materiais que permitissem a jornalistas, professores e por aí fora ter consultas mais rápidas. Como é que se escreve esta palavra? Está ali, pronto. Não sou contra a regulação, mas não é por aí, ou seja, não é isso que vai salvar a língua, seja do que for. Não é? Mas não é isso, eu queria também perceber como é que... Eu acho que é isso, eu acho que é menos regular, mais apoiar. Apoiar e ver, e estudar e apoiar a criação em português. Mesmo dentro do português, as pessoas têm tanto medo, o português do Brasil, está tudo em português do Brasil, então criem mais coisas em português de Portugal, é a única solução. Se os pais têm medo, como alguns pais têm, que os filhos só vejam coisas em português do Brasil, então criem materiais em português de Portugal. Se calhar depois os brasileiros vão começar a ouvir também os nossos. Pronto, nós temos muita música em português, temos muito teatro em português. Sim. Eu fiquei, há uns anos, comecei a ver mais teatro e também por causa disso tivemos a Patrícia Paixão aqui a falar disso também. E eu noto que o teatro é uma coisa muito procurada em Portugal. É um nicho. Mas os podcasts, estamos aqui a fazer um podcast em português. Nós vamos à literatura e, como há tradução, muitas vezes os tops são de autores não portugueses, traduzidos, e eu sou todo a favor da tradução, como é óbvio que eu trabalho principalmente na área da tradução, na parte de investigação. Mas, por exemplo, os podcasts é daquelas coisas que as pessoas preferem consumir na sua língua. Há, claro, que há podcasts em inglês que são muito ouvidos cá em Portugal, mas fomos aos tops,
estão lá no meio de portugueses. Sim, não é? sim. O que mostra bem como as pessoas gostam de ouvir a sua língua. Não é? Especialmente neste lado também coloquial, porque o podcast é uma conversa, não tem aqui um bloco de notas de todas as perguntas escritas de maneira... Nós somos humanos e os humanos estão habituados a conversar. Conversar. Nós precisamos muito de conversar. Quando há um grupo de pessoas, como já aconteceu, quem não é transmitido uma língua inteira por vários motivos, ou porque estão em contexto de escravatura, ou porque estão em contexto, por exemplo, línguas... houve uma história nos anos 80 de um grupo de crianças na Nicarágua, surdas, que não tinham acesso a uma língua inteira porque ninguém tinha capacidade. Eles criaram uma língua de raiz, uma língua gestual de raiz, que ainda hoje é estudada e descrita por gramáticas. E as línguas crioulas são isso também, num contexto de escravatura, pessoas que vêm de vários países porque foram apanhadas, foram presas e foram postas numa situação em que estão... O que é que criam? Criam uma língua comum que depois é transmitida às crianças e elas criam uma gramática nova. As línguas crioulas têm uma gramática nova e isto para dizer o quê? Nós temos uma relação muito forte com a linguagem humana e essa relação depois é particular de cada grupo. E se um grupo não tem, cria. E nós temos a nossa língua que estamos a usar e gostamos muito de ouvir e de falar. E por isso o seu melhor é continuar a fazer isso. Eu acabei de ouvir há uns dias que existe uma língua pidgin, em inglês diz pidgin. Crioulo é pidgin? Não, o pidgin é precisamente a primeira fase, ou seja, quando temos um conjunto de línguas, de pessoas que não... elas vão criar um pidgin que é uma língua ainda não completa. E depois o crioulo é a segunda fase em que a língua se torna completa. Não sei onde é que tu ouviste o pidgin. Era o pidgin romeno-árabe, os romenos que foram para o Iraque trabalhar na... Exatamente. Essa língua, se tivessem transmitido a novas gerações que só tivessem essa língua, passava a ser crioula. E é daí que vêm os crioulos. Não sabia essa. Eu conhecia as duas palavras, não sabia. Há muitos pidgins, há um basco-islandês, ou seja, houve um pidgin entre várias línguas na Islândia com base basca. Há pidgins de forma muito curiosa em muitos lugares. Mas o pidgin acaba por sublinhar o que estavas a dizer, de quando há pessoas que não sabem comunicar, que estão juntas, arranjam maneira. É uma língua nova, vai buscar as duas línguas. Exatamente. É precisamente isso que os crioulos são depois, de forma mais sistemática. O crioulo é uma sistematização de uma língua que começa assim. Sim, porque também, sendo um pidgin, quase que nem tem gramática, porque... Não, exatamente, mas depois a gramática é estruturada pelos cérebros das crianças. Exato. Incrível. Então nisso, parte que estás a dizer é ouvir mais português, de alguma forma. Conhecer mais tudo isto que estamos a falar, os pidgins, os crioulos, as outras línguas, a forma como o inglês funciona, tudo isso também acho que era muito bom que as pessoas conhecessem mais. Porque... Era uma das partes de inglês que eu gostava mais de trazer para o português, não é tantas palavras, não é tanto os neologismos, mas é mais esta plasticidade. Ter mais capacidade de... Ter menos medo. Menos medo, porque como alguém que... português de segunda língua, o português para mim foi sempre... Os erros foram sempre normais. Eu fiquei conhecido, eu acho que foi muito tarde, no 8º ano ou no 7º ano, eu escrevi telemóvel com 3 acentos. E foi ali, por causa desse erro, que o professor conseguiu sublinhar esse erro. Alguém fez isto. Foi ali que eu aprendi que em português só vais ter um acento por palavra no máximo. E tem umas... O erro serve para isso também, não é? Exato, mas fiquei um bocado famoso para isso e não foi muito... Não foi muito fácil. Não foi muito fácil por um bocado, mas ficou sempre muito claro de... Ali é que eu aprendi mesmo o que é que isso quis dizer. A pessoa tem de errar para aprender. Exato, e também eu acho que é bonito também eu perceber destas... Sim. Eu fiquei com menos medo depois disso, porque também era... eu vou fazer erros. É a minha segunda língua. Sim. Mas mesmo como se fosse a primeira, também todos nós damos erros e nós conseguimos sempre navegar no meio desses erros e conseguimos depois usar a língua para coisas que são boas. E também eu sinto que o meu gosto por trocadilhos e brincar com palavras também vem desses erros que me vêm naturalmente. E eu acho que sim, os erros fazem parte. Fazem parte e eu acho que trazem beleza. A língua está sempre a borbulhar e há coisas que depois ficam desse borbulhar e outras que desaparecem, mas mesmo as que vão desaparecer são muito úteis para criar também essa beleza na arte e na música e por aí fora. Exato. Eu acho que é um ótimo sítio para acabarmos o episódio. Muito obrigado, Marco. Obrigado, eu. Muito obrigado mesmo. Gostei muito desta conversa. Obrigado. Obrigado.